capítulo 1, verso 9, então, vamos ler. Todos a uma só voz que diz assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué aqui está num momento muito decisivo da vida dele, porque Moisés morreu e todo aquele povo vai ser governado agora por Josué. E que tarefa grande é essa? Substituir um grande líder como Moisés. Que tarefa grande é essa? Porque aquele povo, além de ser muita gente, se mostrou sempre um povo cabeça dura, rebelde, que por muitas vezes desobedecia a Deus e precisava de um líder de pulso forte. E mais ainda, diante dos desafios que surgiriam na frente, Moisés fez grandes milagres. Quem disse que Josué faria também? Moisés tinha poder. Quem disse que Josué tinha? Mas o poder não era de Moisés. O poder era do Deus de Moisés, daquele que estava com Moisés. A diferença está em quem está com você, nas suas lutas, nas suas batalhas, na sua caminhada de vida. A diferença quem vai fazer na vida de Josué não é Josué, mas é o Deus que vai estar com ele. E nesse momento, então, Deus fala com Josué e Deus chama Josué para fazer um serviço. Assim como foi com Moisés, que Deus chamou Moisés para andar com Deus e servir a Deus, nesses versículos que nós lemos no começo do culto, Josué 1, de 1 a 9, você vê Deus chamando Josué para andar com ele, Deus, e servir a Deus, conduzindo aquele povo no plano e na direção que Deus ia determinar. Josué, um homem chamado para ser servo de Deus. Deus também tem nos chamado para sermos servos dele. Deus também tem nos chamado para andar por essa vida com ele. Deus tem nos chamado para sermos agentes dele neste mundo. Ele tem o poder. E nós temos que ter a disposição de sermos fortes e corajosos em vencer os medos e caminhar com Deus. Você é um servo chamado por Deus? É uma serva chamada por Deus? Ou deixa eu transformar isso aqui em uma frase mais íntima. Você é um servo segundo o coração de Deus? Você é uma serva segundo o coração de Deus? Porque quando falamos alguém segundo o coração de alguém, nós estamos falando de intimidade, de estar mais próximo e de ter aquele relacionamento de um alegrando o outro. No caso de servo, eu vou estar alegrando e servindo ao meu Senhor. Eu quero ser um servo segundo o coração de Deus. E você? Baseado nesse texto de Josué, capítulo 1, verso 1 a 9, eu quero convidar você a pensar comigo, a refletir comigo sobre esse tema. Se Deus nos chama para caminhar com Ele, servindo a Ele, somos servos dEle. Mas que não sejamos qualquer servos, que sejamos servos segundo o coração dEle, que caminhem em intimidade com Ele, muito próximos a Ele. Mas antes de tudo, eu preciso te lembrar que como Josué foi chamado por Deus para seguir e servir a Deus, substituindo Moisés, nós também temos um chamado por Deus. E o nosso chamado é muito claro. Nós somos chamados para seguir e servir a Deus em Jesus Cristo. O chamado de Josué, você já viu aí no capítulo 1, verso 1 e 2. Moisés morre, verso 1, e Deus vem a Josué e fala: Josué, eu quero te chamar para você substituir Moisés. Josué, eu quero que você se disponha agora. Quero que você queira. Eu quero que você aceite esse desafio. E eu quero que você se disponha e comigo passe esse Jordão com todo esse seu povo para a terra que eu prometi. Esse foi o chamado de Josué. O nosso chamado agora já é mais
forte e é um chamado de vida que caminha junto com o próprio Filho de Deus. Porque todos nós somos chamados para seguir e servir a Deus em Jesus Cristo. Um servo segundo o coração de Deus, como Josué, que estamos lembrando aqui, então ele vai depender principalmente de Deus. Mas não depender de Deus como algumas pessoas parece que dependem, né? Ah, Deus é uma força, Deus é a minha força. Mas fala algo tudo assim muito solto no ar. Tanto que você encontra pessoas que falam de Deus, mas quando começam a falar algumas particularidades do Deus que essa pessoa acredita, você fala, opa, peraí, esse não é o meu Deus. Do jeito que essa pessoa está falando, que ela está imaginando Deus, não é o jeito do meu Deus. E você encontra, então, pessoas pensando em vários tipos de deuses. É por isso que Deus se revela na Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia Sagrada na sua mão, você vai conhecer o Deus de Josué. E eu e você conhecendo o Deus de Josué, é o mesmo Deus. Vamos falar do mesmo Deus. Vamos conhecer os mesmos atributos desse Deus. Por isso, quando usamos de exemplo Josué e apontamos para Jesus, não estamos falando de um Deus. Estamos falando desse Deus que agiu na vida de Josué e age na nossa também. Que no Antigo Testamento se revelou através de muitos servos usados por ele de maneira maravilhosa, Moisés, Josué. Mas no Novo Testamento, ele cumpre a sua maior promessa de enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para se revelar a nós de maneira mais perfeita, mais clara. E ele fala conosco através de Jesus, dos ensinos de Jesus, da palavra de Jesus. Por isso, quando se fala em um servo segundo o coração de Deus, como Josué, se fala em alguém que tem dependência, não do que os outros falam de Deus, mas do que Deus fala a respeito desse mesmo na Bíblia Sagrada. Nós somos, como servos de Deus, dependentes da palavra de Deus. Olha para Josué, verso 7, verso 8 de Josué 1. Disse Deus, tão somente seja forte e corajoso para teres cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quem foi que deu a lei para Moisés? Deus. A lei que Deus deu para Moisés, que não se resume só aos 10 mandamentos, mas é todos os 4 primeiros livros da Bíblia, onde você tem a história do povo, você tem Deus falando através dos seus servos e Deus se revelando através deles. Então Josué tinha que aprender e conhecer mais a Deus. Ele tinha que ser forte, corajoso, determinado, antes de tudo, em conhecer a vontade de Deus e a palavra de Deus. Tanto que o versículo 8 conclui, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que vades. O poder da vitória de Josué não estava na força dele, não estava na capacidade dele arquitetar planos para vencer o inimigo, não estava no grande exército que ele poderia ter. O poder que daria vitória a ele era Deus. E a palavra de Deus agindo na vida dele. Por isso que no versículo 8 diz, não cesses de falar deste livro. Antes, medita nele, reflita nele. Aplica na sua vida. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. E aí você vai fazer prosperar a sua vida, o seu caminho. Quer fazer prosperar seu trabalho, sua família, sua vida? Coloca a palavra de Deus em prática nessas áreas. É isso que Deus está falando para Josué. Porque o que vai fazer Josué ser bem-sucedido é o poder de Deus. O que vai dar vitória para Josué é o poder de Deus revelado na sua palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus está toda melhor revelada para nós nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nos seus ensinos, nas suas instruções, ele nos mostra como podemos seguir e servi-lo melhor. Seguir e servir a Deus melhor, para caminharmos com Deus.
Eu quero te lembrar, é claro, que quando falamos do ensino de Cristo Jesus, não estamos falando só dos ensinos do Novo Testamento, porque quem lê a Bíblia com atenção vê que os ensinos de Jesus estão desde o Antigo Testamento, Gênesis, e vão se concluir no Novo Testamento, em Apocalipse. Se a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia é palavra do Deus Pai, do Deus Espírito Santo e do Deus Filho, que é Jesus. É palavra de Deus. É por isso que quando falamos palavra de Deus, ensino de Cristo, estamos falando de toda a Bíblia. E aí estamos aplicando o que a própria Bíblia diz a respeito de toda ela. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, palavras que servem muito bem para Josué, serviram muito bem para Josué e servem para nós também. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E porque ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela tem utilidade. Ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos corrigir quando estamos caminhando errado, ela é útil para nos educar na justiça de Deus. Toda a Bíblia é útil para isso. Para quê? Para que nós, que somos servos de Deus, sejamos perfeitos. Perfeitos e habilitados para fazer a obra de Deus. O servo faz a obra do seu Senhor. Deus disse para Josué, Josué, eu tenho uma obra para você, vou chamar você. E você vai ser habilitado para fazer essa obra, mas segundo a minha palavra. Deus, quando nos chama, Deus também tem uma obra para nós, tem um serviço para que nós realizemos para Ele. E caminhando, que o realizamos. Mas o poder, a capacitação, a instrumentalização está onde? Na palavra dEle. Porque é a palavra dEle que nos faz habilitados para toda boa obra que Deus tem para nós. Mas eu quero me delongar um pouco mais, não nesses dois pontos que eu falei para você, mas um ponto muito principal, que na nossa caminhada, se nós não nos agarrarmos, nós esfriamos e desviamos com muita facilidade. Porque enquanto estamos caminhando e temos as nossas lutas e aparecem as dificuldades, tem hora que nós desviamos de Deus. E nós damos mais atenção aos problemas, às lutas. E quando olhamos para o problema e para a luta, dependendo do tamanho dele, o nosso coração estremece de medo. Bate em nós ansiedades que são capazes de minar a nossa fé. E é por isso que Deus falou uma palavra para Josué, pelo tanto que ele teria que lutar e enfrentar, que Deus fala conosco também. Pelo tanto que ainda temos que lutar e enfrentar. Pelo tanto que Josué tinha que vencer. Pelo tanto que nós temos que vencer. Eu quero me delongar só para te lembrar que um servo segundo o coração de Deus, ele tem a companhia de Deus. Uma serva segundo o coração de Deus, ela tem a companhia contínua de Deus. É isso que Deus está falando com Josué. E é isso que Deus fala comigo e com você hoje, nessa noite. Um servo segundo o coração de Deus nunca está sozinho. A exemplo daquela poesia, Pegadas na Areia, que eu sempre gosto de lembrar, porque a poesia nos conta que a pessoa sempre via 4 pegadas na areia, certo? Um par de pés. Mas no momento mais difícil da sua caminhada, ele só via 2. E reclamando que talvez ele estaria sozinho, ele é alertado, não, aquelas pegadas não são suas, são minhas, porque eu estou te carregando. Não é isso que Deus fala com Josué, ali no versículo 5? Josué, eu estou com você, e ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Porque da mesma maneira que eu fui com Moisés, como é que Deus foi com Moisés, você se lembra? Sempre com mão poderosa. Por mais forte que fosse o Egito, Deus sempre agiu com mão poderosa, não somente para mostrar maior poder que o exército do Egito, mas para mostrar maior poder do que os deuses do Egito. Assim como eu fui com você, com Moisés, eu serei com você, Josué. Assim serei contigo.
não te deixarei e nem te desampararei. No calor de uma luta, no deserto, sol quente, o inimigo vindo em grande número, você segurando uma espada pesada, não sabendo se o inimigo é mais forte e sabe lutar melhor que você. Quantas coisas vêm na cabeça de um soldado na hora da batalha? Quantos medos? Será que eu vou voltar para minha família? Será que eu vou poder voltar para minha vida antes? Josué tinha esses mesmos medos que eu estou citando agora. Mas Deus está falando para ele: Josué, eu não vou te desamparar nessa hora. Você não vai me ver. Você não vai me sentir. Mas você tem a minha promessa. Eu não vou te deixar. Não vou te desamparar. Verso 9 do capítulo 1. Por isso que eu estou te mandando. Seja você uma pessoa corajosa. Corajoso não porque não tem medo. Corajoso porque vence os seus medos em primeiro lugar. Seja corajoso. Não temas. Nem fique assustado. Porque o Senhor teu Deus é que está contigo. Aonde quer que você for. Interessante esse aonde quer que você for, né? Porque pressupõe também que o Josué poderia escolher um caminho. Embora o caminho, a direção era dada por Deus, mas esse é o caminho. Você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui. Aplicando as nossas vidas, nós temos muitas escolhas a fazer. Nas nossas escolhas, nós temos muitos desafios. Nos nossos desafios, algumas coisas são maiores que nós. Mas nunca vão ser maiores que o nosso Deus. E é isso que Deus está falando para Josué. Aonde você for, eu estarei com você. Por onde quer que você andar, eu estarei contigo. Essa promessa que Deus está fazendo para Josué, ela é repetida para nós, no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você disse, eu vou seguir e servir Jesus com a minha vida, Ele promete a você, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, eu estou com você todos os dias da sua vida, até o seu último fôlego, até a consumação deste mundo, eu vou estar com você. É a mesma coisa que Deus falou com Josué, Jesus Cristo fala conosco. Não te deixarei, não te desampararei. Aonde quer que você for, eu irei com você. Queridos, diante dos nossos desafios, quando nós estamos conscientes primeiro da nossa total dependência do poder de Deus, conscientes da nossa total fragilidade diante das coisas e da nossa dependência de Deus, nós não podemos abrir mão da companhia de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Quer ver um exemplo? Moisés. Vou dar um exemplo de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 33, verso 15. Disse Moisés, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Deus diz, Moisés, eu quero que você vá e suba. Moisés falou, Deus, sozinho eu não quero ir não. Se o Senhor não for comigo, não me manda ir. Ele tinha que ir. Mas Moisés está exaltando aqui, Deus, eu dependo de ti. Deus, eu preciso de ti. Eu tenho que enfrentar essa dificuldade. Deus, vem comigo. Eu tenho que esperar tal situação. Deus, espera comigo. Mas Deus, eu não posso abrir mão da tua presença e da tua companhia. Nós muito bem sabemos que todo o poder, toda a força, toda a capacitação vem de Deus, não vem de nós. A própria ciência humana, né, que é maravilhosa, queridos. Nós confiamos na ciência humana porque é uma capacidade que Deus deu para o ser humano de fazer coisas maravilhosas. A vacina é algo maravilhoso, porque ela é capaz de fazer algo que naturalmente nós não fazemos. Combater determinados vírus ou bactérias, alguma coisa que entra no nosso corpo e o nosso corpo não tem como. Mas o ser humano, dotado por Deus, é capaz de criar ou trabalhar, manipular algo que ajuda o nosso corpo a vencer. Só que interessante também, né? Por exemplo, no caso do Covid-19. A vacina, ela não cura. Né, doutora? A vacina,
ela não imuniza. A vacina ameniza. Ela faz o seu corpo ter uma resistência maior para aquele ataque horrível do vírus e você não ter que ser internado. E graças a Deus, comparando esse ano que estamos vacinados com o ano passado que não estávamos, que diferença estão os nossos hospitais, não é verdade? Que diferença estão as nossas UTIs? Apesar dessa capacidade toda, somente Deus tem toda a força e todo o poder. Escute só o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 11, verso 13. Eu digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas como é que você pode viver contente em qualquer situação? Oh, lembra do cântico? Não olha as circunstâncias. Como é que você pode viver em paz em qualquer situação? Verso 12 de Filipenses 4. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí uma frase que muita gente gosta de dizer, mas não pensando no que foi dito antes. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou com fome, porque eu posso passar fome, quem vai me dar força nessa hora? Deus. Se eu tenho abundância, quem vai estar comigo nessa hora? Deus. Se eu estou passando em um momento de uma doença horrível, quem vai estar comigo nessa hora? Deus. Se eu estou com plena saúde, quem vai estar comigo nessa hora? Deus. Então não importa a circunstância, não importa o que eu venha passar, a minha força não vem da minha saúde, assim como a minha fraqueza não vem da minha doença. A minha força sempre vem do meu Deus. Nele eu tudo posso, porque Ele é quem me dá a força. Está percebendo que nós, servos, para sermos servos segundo o coração de Deus, nós não podemos abrir mão da companhia de Deus? Nós não podemos sair da presença de Deus nem um minuto, em nenhum lugar. O servo segundo o coração de Deus, ele sabe que precisa estar com Deus desde quando acorda até quando acorda. Porque mesmo dormindo, Deus tem que estar ali cuidando de nós. E se você dá valor a Deus presente na sua vida, você tem que se fazer uma pessoa digna da presença de Deus. Se eu dou valor à presença de Deus comigo todos os dias, todos os momentos, eu preciso então ser digno da presença desse Deus, desse Senhor comigo. Se você é servo de Deus, então você sabe. Você sabe que todo e qualquer pecado não confessado, não corrigido, não abandonado, vai te separar do seu Senhor. Deus providenciou o como nossos pecados são perdoados. Cristo Jesus na cruz. Mas Deus também nos revela na sua palavra que se nós mantivermos uma vida de pecados, Ele não está se afastando de nós. Somos nós que estamos nos afastando dele. E a pessoa que vive na prática contínua de pecados, eu peco, quero continuar pecando, ela está rejeitando o que Jesus Cristo fez por ela na cruz do Calvário. E ela está se afastando cada vez mais de Deus. Quem diz isso? A Bíblia. E a Bíblia diz isso não só no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, quem sabe você vai até lembrar comigo. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder te ouvir nas suas orações. Não, Deus quer ouvir, Deus quer ajudar. Verso 2 de Isaías 59. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, de vós, para que Ele não vos ouça. Deus não abandona ninguém. É o ninguém que abandona Deus. Deus não abandona o ser humano. É o ser humano que se afasta de Deus. O servo de Deus, que quer ser digno da presença contínua desse Deus santo junto a Ele, e quer ser um servo segundo o coração dele,
sabe muito bem que pecado é a única coisa que o separa do seu Senhor. O servo que quer ser realmente segundo o coração de Deus e quer andar com Deus em toda e qualquer situação, ele sabe que não pode brincar então com o pecado. Não pode brincar com o pecado. Pecado é coisa muito séria diante de Deus. Tão séria que Deus levou o seu Filho unigênito a morrer numa cruz, porque nós somos pecadores e precisamos ser salvos de nossos pecados. Precisamos arrepender deles. 1 de João capítulo 3. 1 de João capítulo 3, versos 6 e 9, diz assim, palavra do Senhor. Todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu a Deus e nem conhece a Deus. Ou seja, quem fica brincando com o pecado, dando uma chancezinha para o pecado, fica, eu peco, mas depois eu volto, fica com esse joguinho com o pecado, não está conhecendo a Deus, não tem como ver Deus na sua vida. Todo aquele que fica justificando o pecado e praticando o pecado, não está permanecendo em Deus. Verso 9 de João 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática contínua do pecado, pois o que permanece nele é uma divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João está falando, como é que uma pessoa que nasce de um Deus que é santo pode admitir na sua vida ficar cometendo pecados assim, como se pecado não tivesse importância nenhuma, sendo que pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O servo, segundo o coração de Deus, um servo que quer que Deus o acompanhe em todos os momentos, em tudo na sua vida, sabe que não deve pecar. Mas nós somos tão falhos, né? E se a gente cair na tentação? E cair na tentação, e se nós pecarmos? Tem solução. Deus nos dá a solução para quando, na nossa fraqueza, a gente deixa de olhar para Ele e olha para a circunstância. Quando na nossa fragilidade a gente olha para o problema e o problema é tão grande que mete medo em nosso coração, enfraquece nossa fé e a gente é capaz até de cair por falta de fé. Deus já nos deu a solução. João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é o nosso advogado junto a Deus? Quem é que está lá junto de Deus falando, Pai, são frágeis, são falhos, são pó. Pecou, mas se arrependeu. Está pedindo perdão. Pai, perdoa. Quem está constantemente sendo nosso advogado diante de Deus? Jesus Cristo. É o texto bíblico que diz. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando eu caio em pecados, me reconheço pecador e vejo que eu estou me afastando de Deus, eu corro para Deus e falo, Deus, me perdoa. Ó Jesus, me perdoa. Pleitei a minha causa diante de Deus como meu advogado. O Senhor que levou sobre si os meus pecados naquela cruz, me perdoa. Eu creio que o teu sangue me purifica de todo pecado. Posso me aproximar de Deus novamente. A solução está aí. Não preciso pagar, não preciso me machucar, me torturar, basta eu confiar nesse Deus que tem a sua palavra direcionada para mim. Não somente para as minhas vitórias, mas até para as minhas derrotas. Porque quando eu caio, ele diz, eu te estendo a mão e te ajudo, eu te sustento. Todo servo segundo o coração de Deus leva muito a sério as promessas que vêm da presença de Deus na sua vida. O servo, segundo o coração de Deus, ele confia no seu Deus, confia no seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor é todo poderoso. Ele sabe que ele está seguro nas mãos do seu Senhor. É isso que Josué sabia. Por causa da companhia de Deus, da presença de Deus com ele, ele conseguiu chegar no final, vitorioso. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir, foi a promessa de Deus. Eu estarei contigo todos os dias, não vou te desamparar. Mas verso 9, Deus diz para Josué, então eu estou te mandando. Seja você corajoso.
Seja você forte, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Me permita, antes de terminar, te lembrar de algumas promessas de Deus, promessas maravilhosas da companhia de Deus para a sua vida, do agir de Deus em sua vida, quando você caminha com Ele. Por exemplo, Salmo 18, verso 29, disse Deus, ou disse o salmista confiando em Deus, pois com Deus eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Que dificuldades podem me segurar se eu estou com Deus e Deus está comigo? Salmo 73, verso 23. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Quem é que vai te conduzir nessa vida, segurando a sua mão e te levando? Deus, como um Pai bondoso. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão, com a minha destra fiel. Lembrando que tudo que Deus está falando aqui, está tudo revelado, ligado à palavra dele. Por isso que ele diz para Josué, Josué, conheça a minha palavra, medita na minha palavra, guarda no seu coração a minha palavra e me segue, caminha comigo segundo a minha palavra. Um servo segundo o coração de Deus tem consciência que ele tem um chamado. Você tem um chamado de Deus e o seu chamado é muito claro. Seguir e servir a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Não é através de uma denominação, mas é através de uma pessoa. É Jesus na sua vida e no seu coração. Um servo segundo o coração de Deus tem dependência da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que te dá garantia se aquilo agrada ou não agrada a Deus. Se aquilo é de acordo ou não é de acordo com a vontade de Deus. Se essa é a direção ou não é a direção de Deus. E te capacita a fazer a obra de Deus. É a palavra de Deus. E um servo segundo o coração de Deus tem, sentindo ou não, vendo ou não, mas ele tem, ela tem, a companhia constante de Deus. É por isso que a Bíblia nos desafia a vivermos as nossas vidas como servos segundo o coração de Deus. E eu quero deixar bem claro o que é servo segundo o coração de Deus para você. Mas não para você guardar só para você. Se você encontrar alguém que está buscando a Deus, mas não está sabendo como servir a Deus, você que sabe, ensina essa pessoa. Porque não existe coisa melhor do que andar nessa vida na companhia de um Deus tão maravilhoso, tão amoroso e tão forte como o nosso Deus. Amém. Vamos orar? Fique em pé e vamos terminar nosso tempo de oração, de culto, de meditação e de desafio, orando ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Como já foi pedido, novamente eu reitero esse pedido. Que o Senhor fale o nosso coração, fale a nossa vida, e que a tua palavra, Deus, iluminada pelo Senhor, faça sentido na nossa experiência de vida e nos orientando a estarmos sempre diante do Senhor, te seguindo e te servindo, ó Cristo bendito de Deus. Abençoa-nos, Senhor. As orações que fizemos nesse culto, ouça-nos, atenda-nos por teu amor e misericórdia. Nossas vidas diante do Senhor, que continuem sendo fortalecidas, renovadas, orientadas por ti. E é por isso, ó Deus, que encerrando esse culto, eu peço a tua bênção, ó Trino Deus, sobre a vida de cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa semana. Por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações e o poder do Divino Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.
Deus te dê uma boa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.